Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia Trados. Hoje eu tenho uma novidade para falar com vocês. O que acontece? Foi lançado um edital, vou colocar aqui na tela. Esse edital. Foi lançado um edital para a contratação de intérpretes de livros na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E nesse sentido, eu me interessei em realizar a prova, eu me interessei em fazer essa prova, uma vez que eu estou buscando outras oportunidades de trabalho e como concursos para professor de tradução ainda estão escassos no Brasil, eu resolvi me desafiar em fazer um concurso de intérprete para atender esse perfil aqui, uma vez que essa formação que está sendo pedida é a formação que eu tenho. Então eu resolvi prestar esse concurso, prestar esse edital, eu vou fazer ele. E aí, algumas pessoas vieram me perguntar nas redes sociais se eu poderia ministrar um curso preparatório para quem quer participar desse tipo de concurso. E eu achei a proposta interessante, e como eu vou precisar estudar para esse concurso, por que não também ensinar os colegas, as outras pessoas, né, que também vão participar desse edital, compartilhando aquele conhecimento que eu já tenho e os achados que a gente vai fazer durante esse percurso. Então, eu resolvi lançar um curso preparatório para prestar esse edital, né? Para passar, não posso garantir, mas para você prestar esse edital, o edital número 1 da CEPUERJ 2023. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse edital e eu vou falando para vocês qual é a minha proposta. Vamos lá então. Esse edital, então, ele é para um cargo de técnico universitário superior. A área de atuação é para tradutor e intérprete de Libras. Os vencimentos base é R$ 6.026,40 e nesse valor já está acrescido o auxílio à alimentação. E a carga horária, 40 horas semanais e não é sobre regime de dedicação exclusiva. Então você pode ter uma outra função juntamente com essa de tradutor e intérprete. As vagas são 4 vagas, sendo uma para a cidade de Duque de Caxias, 2 para a capital, Rio de Janeiro, e uma para a cidade de São Gonçalo. E se surgir vagas adicionais, de acordo além, né, desse quadro demonstrativo, vai ser feita a reserva de vaga de acordo com aquilo que estabelece a legislação, com cotas para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas com deficiência, etc. Mas até agora o que nós temos é essa informação. Okay? Qual que é a atribuição do perfil? Então, o que se busca com esse profissional? Então, realizar a interpretação e a tradução de Libras, língua portuguesa e vice-versa, com fluência e coerência na comunicação, qualquer atividade, situação ou contexto, ou onde pessoas surdas ou surdo-cegas precisem estabelecer comunicação. Então, o que a gente já vê aqui? Que é possível, é desejável que, se você tem conhecimentos relacionados à guia e interpretação, um assunto que a gente vai tratar no Traduz Aí também, é esse o perfil que está sendo requerido nesse concurso. Interessante se você tem esse tipo de conhecimento. Atividade do perfil, vou colocar em tela cheia para a gente ver melhor. Vamos lá. Traduzir e interpretar artigos, livros, textos diversos da língua portuguesa, da Libras e vice-versa, consultando o dicionário e outras fontes de informação. Então, basicamente, o que vai fazer é traduzir e interpretar textos. A segunda caixinha, traduzir e interpretar conversas narrativas, palestras, em contexto educacional. Auxiliar o professor na produção e elaboração do material, bem como o manuseio de equipamento de vídeo e outros facilitadores, então competências instrumentais são requeridas. Atuar na tradução e na interpretação de atividades, de materiais artísticos culturais. Então, produção de material e interpretação em sala de aula, né? Auxiliar o professor na produção e elaboração de materiais. Parece estar repetido, né? Atuar nas estratégias de inclusão social da comunidade surda, promovendo acessibilidade através do conhecimento de Libras e outras atividades culturais. Então, basicamente, são essas as informações que a gente tem relacionadas a atividades do perfil. Parece que tem mais atividades do perfil. Tá lá para a tela cheia. Corroborar com o planejamento das necessidades pedagógicas e de materiais e equipamentos, atuar no apoio à acessibilidade aos serviços de atividade da universidade. Então, basicamente, a atuação é no âmbito da universidade inteira, não só do âmbito da sala de aula.
Participar da produção de materiais técnicos pedagógicos, assessorar nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e cultura, cooperando na formação e treinamento de pessoal, estabelecer a comunicação e também compartilhar os conhecimentos com aquelas pessoas que vão estar em contato com esse aluno surdo ou com esse usuário da Libras, zelar pela guarda, manutenção e limpeza dos equipamentos instrumentais, materiais utilizados, bem como a organização do trabalho, como todo servidor público, executar as tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas à sua área de atuação no ambiente organizacional. Então, basicamente, são essas as atividades relacionadas ao perfil. Quais são os requisitos para você ingressar nesse concurso? Então, vamos lá. Ter sido aprovado e classificado nesse concurso. Esse é um quesito óbvio, né? Ter idade mínima de 18 anos completos na data de efetivação do início do exercício do cargo. Também acho que isso é muito óbvio, porque se é um cargo de nível superior, uma pessoa com 18 anos dificilmente vai acessar esse tipo de vaga, né? Estar em dia com as obrigações eleitorais, então, se você faltou na justiça, nas eleições, justificar para a justiça eleitoral, estar em pleno com a quitação eleitoral, gozar de direitos políticos, ou seja, não ter sido processado por nenhuma questão política, estar em dia com as obrigações militares, nós homens, estar inscrito regularmente no cadastro de pessoas físicas, aí declaração de imposto de renda tem que estar no conforme, o CPF tem que estar regular. Ter nacionalidade brasileira, ou no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado no Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses. No caso de estrangeiro, tem que possuir visto permanente para estar aqui no Brasil. Então, ter os pré-requisitos atendidos na instituição, cursos reconhecidos pelo MEC. Daqui a pouco a gente vai ver quais são esses cursos. Ser considerado apto física e mentalmente para o exercício da profissão, então você não pode ser um descompensado, tem que estar em pleno com a sua saúde laboral. Possuir os documentos definidos para nomeação indicados nesse edital. Então, ter toda a sua documentação ajustada de maneira muito... Qual que é a formação mínima para acessar essa vaga? Então, diploma de curso superior de bacharelado em tradução e interpretação em Libras, língua portuguesa. Ou letras com habilitação em tradução e interpretação em Libras, ou letras Libras. Por que tem essas três nomenclaturas? Porque bacharelado em letras Libras não é unanimidade no Brasil inteiro. Algumas universidades têm uma outra titulação, como por exemplo a UFSCar. É bacharelado em interpretação, é bacharelado em tradução e interpretação para Libras portuguesa. Algo desse tipo. Então, o bacharelado em letras Libras, com essa nomenclatura, ele não é uniforme. Cada curso vai definir uma nomenclatura diferente para esse curso. É por isso que aqui está falando essas três. Podendo ser bacharelado em tradução e interpretação. Se não me engano, a URGS, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem esse tipo de formação. Que mais? Bacharelado em letras com habilitação em tradução e interpretação. Eu acho que esse que é o da UFSCar. Habilitação em tradução e interpretação. Ou letras Libras, que é o mais presente, né? Por exemplo, eu sou bacharel em letras Libras. Mas existe uma outra formação que também pode ser utilizada. Diploma de outras áreas de conhecimento. Então, se você tem uma outra formação que não é o bacharelado em letras Libras, mas acompanhado de cursos de extensão de formação continuada. O que são cursos de extensão de formação continuada? Cursos oferecidos por universidades ou faculdades em parceria com alguma organização. Ou especialização. Especialização, pós-graduação com carga horária mínima de 360 horas. Então, se, por exemplo, eu sou um pedagogo, sou formado em licenciatura em pedagogia, mas eu tenho uma especialização em língua brasileira de sinais, em tradução e interpretação no Par Libras português, eu posso me habilitar para esse concurso. Ou ainda, diploma de outras áreas de conhecimento e a aprovação no exame de proficiência em tradução e interpretação. Percebam que aqui é exigido o ProLibras, não pode ser outro exame de tradução e interpretação, outro exame de proficiência. Tem que ser o ProLibras conforme indicado aqui. E aí a gente sabe que esse não é um critério que atende a toda a parcela de tradutores e intérpretes, uma vez que o ProLibras acabou. Não se tem notícias dele desde 2015. Então esses são os três perfis, né, as três formações mínimas para ingressar nesse concurso. Formação em nível superior para tradutor e intérprete, seja bacharelado em letras Libras, ou bacharelado em tradução, ou ainda bacharelado em letras com habilitação para tradução. Diploma de qualquer outra área de conhecimento, mas curso de formação
ou especialização de 360 horas, ou ainda diploma de outra formação em nível superior, acompanhado de Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação, ou ProLibras. São as três formações permitidas para ingressar nesse cargo. Ok? As inscrições para esse concurso, né, se iniciaram no último dia 8 de fevereiro e se estendem até o dia 9 de março nesse site que está sendo indicado aqui, e a taxa de inscrição é de R$ 197. Quais são as etapas do concurso? São 4 etapas. Então, na primeira etapa, a gente tem uma prova de avaliação de conhecimentos gerais e específicos a partir de uma prova objetiva, ou seja, é uma prova de assinalar, de caráter classificatório e eliminatório, ou seja, um determinado número de pessoas vai se classificar para a segunda etapa e esse outro que não chegar nesse número de pessoas vai ser eliminado do concurso. A segunda etapa vai ser uma atividade de tradução e interpretação, ou seja, uma prática de tradução, tanto na direção direta quanto na direção inversa. A terceira vai ser o exame médico admissional, então fazer os exames relacionados à sua saúde física e mental. E a quarta etapa, a entrega de documentação para nomeação. E se você não entregar, você também é eliminado, certo? Então são 4 etapas de concurso. A prova objetiva, de que forma que ela vai acontecer? Então a primeira etapa, que é essa etapa mais objetiva, ela tem 3 grandes eixos. Língua portuguesa, com 10 questões cada. Legislação, com 10 questões. Cada não, né? Língua portuguesa com 10 questões. Legislação também com 10 questões. E conhecimentos específicos, 40 questões. E aí, se você acompanha o programa que a gente faz aqui, que é o De Olho na Prova, a gente discute exatamente esses conhecimentos específicos dentro de processos seletivos. E aí, quando essa prova passar, a gente também vai analisar essa prova dentro do De Olho na Prova, tá bom? Quais são os critérios para aprovação? Então, são 60 questões no total. Não pode zerar em nenhum dos conteúdos. Então, você não pode tirar 0 em nenhum desses 3 itens. Obrigatoriamente, tem que acertar no mínimo 50% das questões relacionadas a conhecimentos específicos, ou seja, 20 questões. E acertar no mínimo 50% do total da prova. Então, você tem que acertar no mínimo 20 questões em conhecimentos específicos. Não pode zerar em nenhum. E tem que acertar no mínimo 30 perguntas da prova inteira, certo? Então você pode acertar 20 de conhecimentos específicos, 5 de legislação e 5 de português. Esse é o mínimo para você passar. A prova objetiva, em caso de empate na prova objetiva, qual que vai ser o critério? Maioridade. Eu já perdi muito concurso por causa de maioridade. E pode não parecer, mas eu não sou tão idoso assim. Ter obtido o maior número de pontos nos conteúdos específicos. Então, depois da idade, o critério é conteúdos específicos. Então, a maior nota em conteúdos específicos. Se mesmo assim o empate persistir, aí o maior número de pontos na prova de língua portuguesa. Se ainda assim persistir o empate, maior idade dentre os candidatos com idade inferior a 60 anos. Então, de 60 para baixo, o mais idoso. E se mesmo assim o empate persistir, sorteio público para empates persistentes. E aí vai por tudo ou nada. Bem, a prova prática. Como é que vai ser a segunda etapa? Então, quem atender todos aqueles elementos da prova teórica, da prova objetiva, vai ser classificado. E qual vai ser essa classificação? Então, para Duque de Caxias, exclusivamente, uma vez que você só pode indicar na sua inscrição uma dessas vagas. Você não pode fazer para mais do que uma. Tá? Então, se você escolher o Duque de Caxias, a prova vai ser aplicada. E do 1º ao 10º, na prova objetiva, vai se classificar para a segunda etapa. Os demais vão ser eliminados. No Rio de Janeiro, pelo fato de serem 2 vagas, vai ser do 1º ao 20º. Então, essas 20 pessoas vão se classificar e os demais serão eliminados. Para São Gonçalo, uma vaga, semelhante a Duque de Caxias, então do 1º ao 10º. Os demais serão eliminados. Como que vai ser a prova prática? Então, a segunda etapa vai ser uma prática de tradução. E aí eu chamo a atenção para essa questão. Eles indicaram que vai ser uma prova de tradução. Mas eu desconfio que seja de interpretação e não de tradução propriamente dita. Porque tradução é uma palavra genérica para qualquer atividade. Bem, deixa eu corrigir.
Translação é uma palavra genérica para qualquer atividade que leva a informação de uma língua A para uma língua B. É uma translação. Se você não quer indicar o processo, é translação. Agora, tradução envolve uma série de questões. Envolve tempo de realização, envolve possibilidade de correção, envolve não contato direto com o público que vai consumir, envolve uma série de questões. Aqui está sendo indicado que é uma tradução, mas eu desconfio que é uma interpretação. Vai ser uma interpretação, ou seja, sem tempo de preparação, aqui e agora, com efervescência, você só precisa do seu corpo e direto contato com o público. Eu acredito que vai ser uma interpretação. Mas vou trabalhar também com essa possibilidade de ser uma tradução, né? Então vai ser tanto na direção inversa, português para Libras, quanto na direção direta, Libras para português. E o critério para aprovar é ter no mínimo 50% da pontuação em cada uma das atividades. Então você precisa tirar no mínimo metade em cada uma das atividades. Vamos seguir. Referencial bibliográfico, é isso? Isso. Referencial bibliográfico da prova é o seguinte. Na parte de português, leitura e interpretação de textos, elementos verbais, não verbais, implícitos e inferências, modo de organização do texto, descrição, narração, argumentação, exposição e injunção, gêneros discursivos, finalidade, enunciadores, tempo, espaço, organização textual e suporte, progressão temática, ou seja, na escrita de uma redação, né, a ideia principal, as ideias secundárias e as organizações das partes do texto, estratégias argumentativas, para um texto que é mais argumentativo, e coerência textual. E tem mais. Coesão textual, substituição, reiteração, recorrência, paralelismo muito legal, paráfrase, sequenciação e seus efeitos de sentido, relação entre as partes do texto, afirmação, contraposição, cláusula, conclusão, condição, especificação, generalização, comparação, exemplificação, enumeração, gradação e ênfase, como você compara as partes do texto, né? Emprego de conectivos, tipos de valores semânticos, então os conectivos que têm significado, emprego do pronome oblíquo, tanto as regras quanto os seus usos, sinais de pontuação e seus efeitos de sentido. E aí, tem 4 bibliografias indicadas nessa parte de língua portuguesa, que é a gramática do Ruais, para entender o texto, a coesão textual, texto e coerência. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o acesso ao edital, o acesso a uma lista de desejos que eu criei na Amazon, que tem, a grande maioria dos livros lá tem. E aí eu criei uma lista de desejos com toda a bibliografia. Então, se você quiser adquirir todos os livros, é só você adquirir lá na Amazon mesmo. A lista é só para facilitar essa organização, para você não precisar ir em todo a Amazon procurar livro por livro. Já tem uma lista pronta e é só você clicar para comprar e compra todos, ou então compra aqueles que você ainda não possui. Do referencial para a língua portuguesa são esses 4 livros apenas, tá? Então a gente passa aí para os outros referenciais. Legislação. O que vai ser pedido? Constituição Federal, a legislação sobre o processo administrativo, legislação de servidores públicos, e aí entra na pegadinha. Não é a Lei 8.112, porque a Lei 8.112 é a lei que define o serviço público em nível federal. Lembra que essa instituição é estadual. Então, é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro e seus demais regulamentos, né? Com um PCC, que é o Plano de Cargos e Salários da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Legislação sobre proteção de dados, a LGPD. Legislação sobre a pessoa com deficiência, possivelmente Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem mais? E aí eu separei tanto as legislações federais quanto as estaduais. Então as federais é a Constituição, propriamente dita, a Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, e a Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto Brasileiro da Pessoa com Deficiência. As legislações estaduais é o Decreto-Lei 220 de 1975, o Decreto 2.479 de 79, a Lei 5.427 de 2009 e a Lei 6.701 de 2014. Então, as legislações federais são 3 e as legislações estaduais são 4. Perfeito. Tem a indicação de uma referência, que é em formato de livro, que é esse livro aqui, Curso de Direito Administrativo, do Justin Filho. Ele também está lá na nossa lista de desejos aqui embaixo, ok?
Vamos lá, então, agora para tradução, interpretação. Então, vão ser cobrados estudos surdos, fundamentos históricos, legais, teóricos e metodológicos, a língua brasileira de sinais nos seus aspectos culturais e de identidade surda, contraste, né, a diferença entre a língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, aspectos linguísticos tais como léxico, fonologia, morfologia, semântica e sintaxe, contexto histórico profissional do tradutor e intérprete de Libras português, então a história do profissional, atuação do tradutor e intérprete educacional, papéis e responsabilidades, implicações éticas na atuação do profissional, formação do tradutor e intérprete e contexto sociopolítico da tradução, tradução e transliteração. Tem um vídeo aqui no canal do Traduz Aí sobre transliteração, tradução para surdos cegos, tipos e modos de interpretação, teoria dos estudos da tradução e dos estudos da interpretação, que é a minha área de pesquisa, minha área de fascínio. Na verdade, tudo isso está dentro de teoria de estudos da tradução e da interpretação, né? Mas aqui é exclusivamente os ET, estudos da tradução, e os EI, estudos da interpretação, tá? Tem mais. O intérprete de língua de sinais no nível superior, classificadores, expressões faciais em libras, modulação dos sinais, expressões gramaticais e entoacionais, escrita de sinais, outra área que eu sou fascinado, as legislações vigentes da educação bilíngue de surdos no Brasil, bem como a regulamentação da profissão do tradutor e intérprete e literatura surda. E aí tem alguns livros que são indicados na bibliografia. Os livros são esses aqui, ó. Intérprete Educacional, da professora Neiva de Aquino Albres. É o tradutor e intérprete de Libras do MEC, que foi escrito pela Ronice, pela professora doutora Ronice Milha de Quadros. Descobrindo a Surda Cegueira, que é um compilado de textos de diversos autores. Tem um aluno surdo e agora, que é da professora Cristina Lacerda. E o livro Libras, da professora Ronice, também, que é publicado pela editora Parábola. Mais livros. E aí tem alguns referenciais digitais. Então tem o Albert, a infidelidade da tradução. Tem a Campelo, Ana Regia Campelo, os aspectos de visualidade da educação dos surdos, que é a tese de doutorado dela, que foi defendido aqui na UFSC, né, no programa de educação. Metáforas em Libras, da professora Sandra Patrícia. Da professora Carnop tem o Literatura Surda, que é texto base da disciplina da UFSC 2008. Fonético-fonologia, que também é texto base de uma disciplina de 2009. O tradutor e intérprete de língua de sinais, que é um trabalho apresentado no Congresso de Pesquisas. A Gisele Andre Pessini, que é se não me engano, é um derivado da dissertação de mestrado dela, e então é um artigo que é derivado dessa dissertação, que fala sobre o tradutor e intérprete de língua de sinais, história, experiências e caminhos de formação. O texto da professora Pizio, Aline Lemos Pizio, Ana Regina Campelo e Patrícia Rezende, que é e Ronice Miller Quadros, que é Libras 3, que também é texto base. Outro texto base também é Libras 1 e Libras 4, todos os textos base da disciplina do Letras Libras aqui da UFSC. Tem mais, gente. Carlos Rodrigues, meu orientador, juntamente com a professora Ronice, o texto sobre estudos da tradução e interpretação de língua de sinais. A professora Silvana, também um derivado da tese dela, que é a tradução e interpretação de língua de sinais, deslocamentos no processo de formação. O livro Aspectos Linguísticos da Libras, né, da professora Karen Strobel e da Sueli Fernandes. O Lições sobre Signwriting, que era a professora Mariana Stumpf. E uma produção do professor Saulo Vieira, Narrativas em Libras, com tradução de intersemiótica, de 2019. Todas essas referências são digitais e estão todas disponíveis, certo? Aquelas que não estiverem disponíveis, a gente vai dar um jeito dela estar disponível. Tem mais? E tem essas duas outras referências, né, que é o Decreto 5626 e a Lei 12.319, que são abordadas artigo por artigo no meu livro, o livro que eu publiquei, a tradução, a história do tradutor e intérprete de Libras à luz da legislação brasileira, um recorte de 2000 a 2022. Então esses dois referenciais, você tem o texto original e tem ainda essa outra referência que eu indico, não é porque é o meu livro, mas eu indico, que fala sobre questões relacionadas a essas duas legislações, beleza? Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é a gente fazer um curso preparatório que vai do dia 21 de fevereiro, então na segunda-feira que vem, até o dia 29 de março, diariamente, com exceção dos finais de semana. Vão ser aulões ao vivo, com 3 horas de duração, né? 1h30, a gente faz um intervalo, mais 1h30.
3 horas de duração. E aí a gente termina no dia 29 de março. Depois, a gente retorna no dia 3 de abril até o dia 7 de abril para fazer simulados. Então, eu vou pegar provas anteriores de tradutores e intérpretes, que tem esse mesmo perfil dos elementos que são requeridos aqui nesse concurso, provas anteriores da própria UERJ, e a gente vai fazer esses simulados ao vivo. Vamos todos nós fazerem essas provas e verem como que isso vai acontecer. Então, vão ser quase 100 horas de preparação até a prova. A prova vai ser no dia... A prova vai ser no dia 16 de abril. E a gente vai terminar os nossos estudos no dia 7 de abril. No 16 de abril. E aí, eu pensei em abrir uma turma com vagas limitadas, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Então, com vagas limitadas, vão ser no máximo, 15 pessoas. No máximo, não vai passar disso. Para que a gente discuta todos esses conteúdos da prova, né? Então, um dia para cada linha daqueles de conteúdos. A começar por estudos da tradução, que é o que é a minha pesquisa, é aquilo que eu tenho mais facilidade, e assim eu vou preparando as próximas aulas de legislação e português. Então a gente vai estudar primeiro estudos da tradução, depois português e depois legislação. Eu preferi deixar legislação para o final porque é a parte mais chata, a parte mais complexa, mais burocrática relacionada a esse trabalho, beleza? Então são apenas 15 vagas. E quem fizer esse curso vai receber de presente o meu livro, A Tradução e Interpretação no Par Libras Português. Então, se você optar por fazer esse curso preparatório comigo, você vai ganhar esse livro inteiramente grátis, tá? Vai estar disponível para você. É um livro digital, é um e-book e você vai ganhar ele. Então, a minha proposta é essa, a proposta de realização desse concurso é essa. Então, se você tiver interesse em participar dessa turma, eu vou pedir que você entre no grupo de WhatsApp, que está aqui na descrição desse vídeo, para que você tenha mais informações sobre como que você pode, de fato, fechar a sua matrícula, fechar a sua inscrição para participar desse curso. Então, vão ser 100 horas de preparação, uma semana de simulados ao vivo, todas as aulas vão ser ao vivo, via plataforma Zoom. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode se inscrever. E eu fico no aguardo de todos vocês, porque eu, de qualquer forma, eu vou estudar. Então, se eu vou estudar, nada mais legal também do que ter vocês estudando junto comigo, trabalhando junto comigo e participando disso. Se for possível, a gente vai trazer professores convidados também. A gente está vendo parcerias para trabalhar questões relacionadas a português e legislação. E se for possível, a gente não tem como prometer, mas se for possível, eles também vão trabalhar junto com a gente. Então, a proposta é essa. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Se você quiser participar desse grupo, é só você entrar no link do WhatsApp, no grupo do WhatsApp relacionado a este curso, e lá você vai ter mais informações sobre como se matricular, como fazer uma... todas essas coisas. Beleza? Pessoal, então esse é o vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. E se você tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço. Boa sorte para você que vai fazer esse edital, mas que não, de alguma forma não se interessa em participar do curso de preparação. Beleza também? Boa sorte para você que vai fazer essa prova, esse edital, e a gente se encontra em breve. Tchau, tchau, pessoal.